E, ainda que Deus seja sempre quem determina a vida do ser humano e da sociedade, da própria existência da sociedade, de qualquer uma, sociedades que permanecem, outras que são extintas, Deus mesmo também determinou em seu plano que cada ser humano é responsável, quando isso é possível, lógico, né? Quando os países ou os governos permitem, responsável por suas escolhas políticas e pelos políticos que escolhe, ok? Então, alguns textos aí. Ah, não está lá ainda, né? Ok. Daniel 2, 21. Diz o seguinte, na versão NVT, lê alguns trechos na versão NVT, que estão aparecendo aos poucos aí agora. A neblina vai e agora tu parece. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Estou falando do fato que Deus controla soberanamente, segundo a sua vontade, esse movimento político que acontece no mundo inteiro. Lembra, Daniel escreveu isso num contexto lá onde ele estava na Babilônia, e o rei se achava alguém invencível, insubstituível, e esse próximo texto justamente foi escrito para mostrar que esse rei ia perder o seu reinado. Pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, pelos anjos ali no caso, que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. E Nabucodonosor, sabe o que aconteceu? Né? Ele foi destronado e passou a viver como se fosse um animal. E aqui está falando de uma responsabilidade humana, ok? Mesmo assunto, parte de Deus e a parte do homem. Oséias 8,4 fala, Deus condenando a nação de Israel ali, nomearam reis sem que eu consentisse, e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro, e assim provocaram a própria destruição. Há muitas instruções para o povo de Deus, tanto Israel no Antigo Testamento, quanto a igreja no Novo, que devem nos guiar em meio às questões políticas do nosso tempo, a fim de vivermos como Deus quer e influenciarmos a nossa sociedade no que Deus definiu que é melhor para ela. Não é a sociedade que escolhe o que é melhor para ela, é Deus que define na palavra dele. E por causa do que Deus definiu na Bíblia, sobre o que é melhor para o ser humano e a sociedade, aprender seus princípios nos ajuda a escolher entre os candidatos, todos imperfeitos, não esquece disso, aqueles que melhor representem aquilo que Deus almeja para a vida de todos. Pois é dessa forma que, como cristãos, podemos cooperar para que a vida de todos seja melhor, enquanto Jesus não vem nos levar para a nossa verdadeira pátria celestial, que não é aqui. Isso sem falar da nossa principal responsabilidade, que é o qual? Sermos discípulos que fazem discípulos de Jesus Cristo. Eu queria pedir, não está dando certo aqui, porque cada hora a página da Bíblia vira para um lado, então se puder fechar a porta, obrigado, Pierre. O vento ali está atrapalhando bastante aqui. Já vou folha do louvor, agora não está dando para ler aqui. Obrigado. Por que temos eleições? Muito do que estou falando aqui já falei em 2018, ok? Com alguns ajustes. Por que temos eleições? Qual a causa frequente para as mudanças de governo? Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes,
mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. A gente fica mudando, a vida política muda muito porque nós somos pecadores. E cometemos pecados, e pecados impactam toda a sociedade. Ok? Então, por causa de transgressões, de opressões, de avareza, de corrupção, essas mudanças acontecem uma atrás das outras. Por isso que vai ser completamente diferente no reino do Senhor Jesus, onde ninguém vai querer mudar, e nem vai poder, ok? Mudar o rei, porque ali não vai ter nada disso, certo? Quem quiser praticar ou tentar fazer isso, já vai ser eliminado ali mesmo. E não vai ter nada no governo do Senhor Jesus que seja passível de questionamento, porque o rei perfeito vai estar reinando perfeitamente. Agora vamos relembrar, né? A nossa cosmovisão deve determinar o nosso entendimento político, e não o contrário. Cosmovisão cristã, que na verdade a cosmovisão para todo ser humano, é que o cristão tem o privilégio de entendê-la e aceitá-la e viver desse jeito. Mas é a cosmovisão que deve reger a vida de qualquer pessoa na sociedade. É que nós cristãos entendemos e podemos viver dessa forma. Ok? Por que isso é importante? Porque é comum escolhermos candidatos políticos, né? Devido a alguns fatores. Preferência partidária, então seja como escolher um time de futebol, eu gosto desse partido, eu gosto daquele outro, né? Às vezes de maneira até meio brincalhona, mas é uma preferência, ou de modo mais consciente, né? A pessoa envolvida numa militância, de acordo com um certo partido, ou há uma certa influência que ela exerce por estar filiada a um partido, então ela escolhe o candidato baseado nisso. E não deveria ser baseado numa cosmovisão correta. Também é escolhido muitas vezes por simpatia pessoal, até amizade, tem uma admiração, né? É alguém que trabalha junto ali, alguém que nasceu na minha cidade, então eu gosto disso, né? Ou características físicas, lembra? Já teve político que já foi excluído da nossa história porque era bonito, né? Então lembra da época, né? Muita gente votou no Collor de Mello porque achava ele bonito. Aí depois ele fez feio, mas sim, votou, né? O pior eu já ouvi, não tem nada a ver com esse assunto aqui, né? Mas o pior eu já vi gente falando assim, eu quero ser membro dessa igreja porque o pastor é bonito. Não é essa igreja aqui, pessoal, é outra, ok? Não é nessa, pode ter certeza disso, não é essa. Certo, Pierre? Certo, Rômulo? Não é nada disso aqui, não. Mas já ouvi, eu vou lá porque o pastor é bonito. É sério, eu já vi isso aí. Mas volta para a parte política, tá certo? Pode ser por interesse pessoal. Troca de favores, né? Eu recebo um benefício, eu tomo lá da cá, que é tão comum, não é só no Brasil, é tão comum no mundo inteiro, né? Me promete uma certa coisa, então eu faço outra. E pode ser por revolta pessoal também. Votar como forma de protesto, simplesmente, contra uma situação, ok? Mas a gente deveria entender a vontade de Deus, que é utilizarmos a cosmovisão bíblica para termos sabedoria e certeza de que estamos utilizando o recurso do voto segundo a vontade de Deus. Já que a gente pode usar esse recurso, vamos usar como Deus espera. Então a cosmovisão cristã diz o quê? Que Deus é o Criador acima de tudo e todos, ok? 2 textos aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus é o Criador, acima de tudo, acima de todos,
E isso tem alguns significados para nós. O universo criado por Deus, ok? Tudo que existe, que Deus criou, significa que esse universo também pertence a Deus, ok? Deus é o dono. As coisas devem acontecer para mostrar isso. Ele é o proprietário de tudo que está aqui. O homem criado por Deus também, ele pertence a Deus. Ele é ser humano porque Deus o criou dessa forma, e Deus o criou dessa forma para refletir o que Deus é, na sua vida, na sua moral, na maneira como ele vive nesse mundo, como ele se comporta em sociedade, as suas escolhas, devem refletir aquilo para o qual ele foi criado para refletir, que é a imagem do próprio Deus na sua vida. Quanto mais ele reflete, mais ser humano ele mostra que ele é, e quanto menos ele reflete, quanto mais distorcida a sua vida da imagem original, pior, menos ser humano ele mostra ser na prática. O homem feito à imagem e semelhança de Deus foi criado para refletir essa imagem, justamente, e administrar o restante da criação conforme a vontade de Deus. Isso aqui não foi nos dado, né, esse mundo, esse planeta, para o homem fazer o que ele quer. Foi feito para o homem fazer o que Deus quer. Então, o relacionamento do ser humano com a criação, com o restante da criação de Deus, deveria atingir os propósitos que Deus tem para isso aqui. Ok? Seja no sentido de adquirir o seu sustento da terra, a prosperidade que envolve tudo isso, a manutenção dessas coisas, a não exploração no sentido de destruir as coisas para um benefício pessoal, tudo isso está envolvido, ok? Em mostrar, e outras coisas, né? Em mostrar que Deus é o dono disso aqui, não é para o homem fazer o que ele bem entende. E Deus ordenou o papel do homem em relação ao restante da criação como expressão da sua bênção, como forma do homem poder reconhecer a glória de Deus na criação e glorificar a Deus pela forma como se relaciona com tudo que Deus criou. Então, se o homem se relaciona com o que Deus criou de forma que Deus instruiu, aquilo vai atingir o propósito que Deus tem para aquela situação e para a vida do próprio ser humano. Se ele se relaciona com aquilo que Deus criou, seja o seu semelhante ou outra parte da criação, de forma diferente do que Deus instruiu, ok? Não é correto, não vai dar certo, não vai refletir o que Deus planejou. Ok? Então, isso já nos ajuda a pensar, bom, eu estou vivendo conforme esta cosmovisão bíblica, eu estou preocupado com isso? O candidato que eu quero votar está pensando nisso? Ele é próximo dessas verdades ou distante? Outra parte da cosmovisão de Deus é que ele é o juiz sobre tudo e todos. Porque se ele falou que as coisas têm que ser de um jeito e não de outro, ele vai julgar quando isso não acontece. Ele tem direito, tudo é dele, lembra? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebe? Mesmo no jardim, para o homem continuar como um ser livre, a liberdade se fundamenta na moralidade. Já falamos isso aqui em outras ocasiões. Não existe liberdade gerada na mente do próprio homem. Isso é uma invenção humanista. Isso é uma distorção da humanidade do ser humano, tal como Deus planejou. A liberdade do homem, ela permanece segundo a moralidade que Deus determinou. Senão ele não é livre coisa nenhuma, ele vira escravo, que foi o que aconteceu. Percebe? Uma instrução, inclusive, como é que o homem devia se relacionar. Percebe a política aqui já? Ele devia se relacionar assim, ó, desta árvore você não vai comer.
uma ordem. A criação está à sua disposição, mas isso não. E o homem transgrediu, a gente sabe disso, né? A ordem de Deus ao homem em relação ao limite da sua função política: se administra o jardim, mas você não vai comer o fruto dessa árvore. Então significa que a liberdade humana depende da questão moral, ok? A administração do que Deus criou depende de obedecer ao padrão de Deus para o que Ele colocou para o ser humano. Sempre vai ser assim. Para o homem continuar desfrutando livremente do seu relacionamento com Deus e da própria ordem de tudo que Deus criou, o homem precisaria continuar obedecendo a palavra de Deus. É o que ele devia fazer. Os padrões de Deus expressos na Bíblia, sobre quaisquer assuntos tratados ali na Bíblia, são e sempre serão os padrões quanto ao certo e errado para o ser humano. O homem pode espernear, pode falar que isso ficou para trás, pode falar que essa cultura é diferente. Bobagem, pessoal. A palavra de Deus é eterna, é a palavra de um Deus que é eterno, seus princípios vão prevalecer. Jesus falou, tudo vai se cumprir do jeito que Deus falou, a sua palavra permanece para sempre, e é isso que tem que estar na nossa mente. Se Deus falou que um assunto é assim que é o certo e assim é o errado, está falado. Deus falou isso já desde aquela época, onde Ele primeira vez falou sobre esse assunto, e já dando conta de uma sociedade maluca, que Ele já sabia que ia tentar distorcer os seus padrões. Isso não é novo, sempre foi assim. O ser humano nunca aceitou o padrão de Deus como certo, então ele tenta criar para si o seu próprio jeito de viver. Até na EBD estamos vendo isso, né? Por que tantos ídolos, né, na sociedade egípcia? Porque aquilo que Deus fez, o ser humano não aceita, ele não quer aquilo ali, porque ele percebe que ele tem que se adequar, que ele não é suficiente, ele precisa mudar a sua vida, para viver como Deus quer. Ele não gosta disso, o ser humano gosta de viver do seu jeitinho. Todo mundo tem isso no coração depois de Gênesis 3. E até Gênesis 3 aconteceu por causa disso, né? Ele falou assim, ó, o que Deus falou não é bem assim. Aí ele falou, então eu vou fazer do meu jeito. Estamos pagando pato aqui também. Então, o que Deus determinou, não precisa nem perder tempo discutindo, o pessoal tentando fazer ginástica para mudar, veja bem, não é bem assim. É assim, é que o ser humano é resistente à vontade de Deus. Os 10 mandamentos, todas as leis e princípios de Deus são a verdade sobre os assuntos abordados pelos mesmos, porque são expressão da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus sobre o assunto? Vai para a palavra, né? Não vai para a sociedade, porque a sociedade, ela já está deturpada. Vai para a Bíblia, porque lá está sobre qualquer assunto que a sociedade está discutindo hoje. Sempre vai ser assim. Isso significa, lembra disso, isso significa que todo exercício político é um exercício moral. Não tem como separar essas coisas. Todas as ações políticas dos caras que vão ocupar ali aquele lugar, homens e mulheres que vão ocupar um cargo político, é moral. E todas as nossas ações, nós que nunca talvez estaremos num cargo oficial político ali, num país como o nosso, nossas ações também são morais. Seja o voto, seja a maneira como eu me relaciono com o que Deus falou, que está à minha disposição aqui nesse mundo. Por isso que todo juízo de Deus sobre crentes e descrentes é baseado no padrão estabelecido pela palavra. Olha o que diz aí, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Está falando para os cristãos. Chega já, foi suficiente a maneira que viveram antes de conhecer a Jesus, como não cristãos. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis idolatrias. Por isso,
Agora está falando, né? A sociedade olha para o cristão, por isso difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nós só não vamos passar por o mesmo juízo das coisas que a gente fez antes de conhecer Jesus, porque Jesus nos salvou, Ele pagou a nossa dívida. Mas percebe, o padrão é o mesmo para todo mundo. E o cristão, a única diferença dele é que ele reconheceu, eu sou tudo isso aqui mesmo, e eu preciso de um Salvador para me perdoar e para ensinar a viver daqui para frente. Mas esse é o padrão para qualquer ser humano. Em relação à cosmovisão também, a desobediência do homem trouxe todos os problemas à vida humana em nível global. Teve um dos retiros de carnaval, muitos anos atrás, que a gente explorou melhor isso, mas só quero ler, tá bom? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, depois de haver comido o fruto, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher foram entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vê se o texto continua aqui. Isso. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Percebe uma implicação? A desobediência do homem trouxe todos os problemas, seja no relacionamento com Deus, relacionamento entre o seu semelhante, relacionamento com toda a criação de Deus e vice-versa. Essa criação responde de maneira agressiva agora, está sob maldição. É difícil viver nesse mundo. Não era assim, mas agora é. Porque o pecado entrou, como Deus falou, que ele arrasaria tudo, e é o que acontece. Então, dentro dessa cosmovisão que a gente tem que ter, cosmovisão bíblica, tem que lembrar do seguinte, também, os padrões morais são externos ao homem. Isso é uma luta muito presente, mas muito cuidado com isso, porque o homem acha que os padrões que ele precisa para viver estão nele mesmo. Romanos 1 fala, a ira do homem, a ira de Deus, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, que suprimem, que escondem a verdade por meio da injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles não são vítimas, eles são indesculpáveis.
Percebe que a ira de Deus se dá justamente porque o homem, mesmo tendo todas as evidências dadas por Deus para reconhecer e promover a glória de Deus, decidiu suprimir, esconder essa verdade. Tenta mudar o que Deus fez, tenta mudar o que o homem é, tenta mudar o que Deus determinou como certo e errado. Por quê? Porque ele quer permanecer vivendo na injustiça, errado. Ele é rebelde, ele é revoltado contra Deus. Uma citação muito interessante aqui de um livro sobre política de um cristão, escreve assim: parte considerável da sociedade pressupõe que os seres humanos são fundamentalmente bons, e que a observação da conduta humana e a consideração das opiniões humanas são a única fonte de padrões morais a respeito do certo e errado. Olha como é presente isso aí, como é verdade no nosso tempo, infelizmente. Quando você conversa com alguém sobre um monte de assunto, qualquer um que você quiser conversar hoje, que a Bíblia defina o que é certo e errado, essa pessoa vai apresentar para você exatamente isso aqui, ó, né? Ah, mas olha como é que o ser humano vive, olha o que tem acontecido na sociedade, olha como os tempos mudaram, olha como, né, querendo colocar para trás os padrões eternos de Deus, né? Olha, não é bem assim, olha, sabe essa situação aqui, essa situação, você não tá entendendo bem o que está acontecendo, sabe, olha, ó, você não levou em conta, nossa, então Deus foi pego de surpresa, na Bíblia não dava conta, né? Uma coisa aconteceu que Deus não viu que ia acontecer, né? Eu já vi cristãos argumentando dessa forma, entendeu? A cabeça encharcada de política e sem Bíblia lá para mexer no pensamento. Então fica fazendo com que a observação da conduta humana e esquecendo que a conduta humana é a conduta de um pecador que já saiu do seu ideal. Não dá para observar o ser humano agora como um ratinho de laboratório, como se ele tivesse lá no Jardim do Éden, no plano original. Ele está completamente distorcido do seu plano original já. Então a vida dele vai observar o que ele diz, que vai ser padrão para quê? Já está fora do que Deus criou. Ele já está distorcido. Qualquer coisa que observe na vida dele, você não tem mais como saber. Espera, isso aqui é o que devia ser? Não é? Só se voltar para a Bíblia. Só se for resgatado pelo Evangelho e voltar a aprender, e mesmo assim ele vai sendo o quê? Um pecador. Então ele não é padrão para ninguém, nem para si mesmo, nem para ninguém, nem para a sociedade nenhuma. E as considerações das opiniões humanas, que é o pior ainda, que opiniões humanas hoje são, na verdade, tentar justificar esse ser humano desesperado, seu comportamento distorcido, com suas opiniões. Dá um jeito de tentar convencer, contestar o incontestável. Convencer as pessoas, e dizer, olha, eu vivo assim, aí começa a achar um monte de motivo humano, como se Deus aceitasse isso, como se fizesse isso, aí a coisa ia ser melhor. Totalmente furado também, ok? Elas não são fonte de padrão, elas podem descrever uma situação que está acontecendo ali, mas elas jamais vão descrever de maneira precisa, muito menos trazer a solução para aquilo, porque no ser humano não tem solução em si mesmo, ok? Os padrões morais são externos ao homem, ele precisa de uma fonte externa a si mesmo, para viver. Ele precisa de Deus, precisa da palavra de Deus para viver. Pensa no aborto, por exemplo, questão bem presente. Tudo quanto é candidato agora tem que responder essa pergunta, se é a favor, se é contra, aí começa um monte de argumento bobo lá. É uma questão de direito sobre o próprio corpo da mulher? É uma questão de praticar o sexo irresponsável e depois não querer assumir a consequência? Ou de tratar até o mal, uma violência sofrida, mas praticando outro mal para resolver aquilo? É disso
Porque é isso que é a pauta das conversas aí. Ou, se nós temos uma cosmovisão bíblica, que é a cosmovisão para o ser humano todo, seja ele quem for, ou é uma questão de dever de usar seu corpo como Deus ordenou na sua palavra. E a santidade, um dever de relacionamento sexual dentro do casamento, a santidade do sexo dentro do relacionamento que Deus colocou, que é o casamento. Ou o dever de lidar com o mal sofrido, segundo as alternativas e propósitos bíblicos para o sofrimento do ser humano. Então, a pessoa tem que escolher. Entende? Se é uma questão de direito de um monte de coisa, ou se é uma questão do que Deus já determinou para mim que eu devo fazer com a minha vida, e lidar inclusive com o sofrimento, que é real, que é triste, que é difícil demais. Só que a Bíblia me instrui, propósito inclusive do sofrimento que acontece, o que eu devo fazer com isso, ou Ele deixou para o ser humano decidir o que lhe parece melhor. Porque essa é a pauta desse tipo de conversa, e de um monte de outras conversas. O homem não pode determinar o que é certo e errado para si mesmo, justamente porque, sendo pecador, contrário a Deus e seus padrões, todos os seus padrões, motivações, desejos, enfim, todo o seu coração está distante do que Deus planejou para ele. Então, em si mesmo, ele jamais vai atingir os propósitos que Deus tem para a sua vida, se ele seguir o seu padrão pessoal. Então, portanto, quando o homem determina o que é moralmente aceito para si ou para a sociedade, ele consegue, no máximo, fazer o quê? Relativizar o padrão de certo e errado, porque suas escolhas são baseadas em desejos distorcidos em relação ao projeto original. Qual é o projeto original? Glorificar a Deus por meio de refletir a imagem de Deus em tudo que esse ser humano é, em tudo que ele faz. E se não é isso que está acontecendo, ele está distorcido. E qualquer escolha que não contribuiu para isso é uma distorção também. Implicações políticas. Leis sobre o que é certo e errado, sobre a autonomia das pessoas em decidir como querem viver e ser tratadas, baseado em seus pensamentos, seus desejos internos, né? Eu sou dono do meu próprio corpo, essa monte de bobagem aí. Os impactos disso para o indivíduo e a sociedade, o impacto financeiro nos gastos do governo com tais opções que as pessoas querem inventar, os parâmetros morais que formam uma nação, tudo isso está numa questão como essa aqui, né? Se o padrão moral está no ser humano ou se está fora dele. Okay? Então, tem um monte de questão pendurada nisso aí. E por isso a gente vive a sociedade batendo na cabeça um monte de questão, porque acreditou que no ser humano ele faz seu próprio padrão. E Deus falou, não faz, está errado, e por isso vão viver pior por causa disso. Outra questão interessante dentro da cosmovisão que Deus colocou para nós, é que a natureza humana não é basicamente boa. Então já falamos um pouquinho sobre isso. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado, para fazer o mal, pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Toda escolha humana, mesmo a melhor dela, é resultado do seu coração desesperadamente corrupto, que é controlado por desejos pecaminosos. Mesmo a pior sociedade possível, que pode ser uma péssima influência, Sodoma e Gomorra, ou, está considerando aqui mesmo, que pode ser uma péssima influência moral para as pessoas, essa sociedade não é responsável final e nem determinante para as ações do homem nessa sociedade. O que determina é a sua natureza ruim, ela que é responsável por tudo que essa pessoa faz, e é a causa das maiores
dos maiores problemas para si e para os outros. É isso que a Bíblia diz. Você pode até sofrer numa sociedade ruim, mas você escolhe o que você vai fazer, inclusive com o seu sofrimento. Você escolhe como você vai reagir. Você escolhe se você vai revidar, se você vai se vingar, se você vai usar os seus meios de resolver a situação, ou se você vai fazer o que Deus quer que você faça. E por isso, que toda teoria fajuta, que se baseia, não, mas olha, essa pessoa, o comportamento dela é assim, porque ela sofreu assim, você vai encontrar um monte de outros exemplos do outro lado, mostrando assim, então, mas tem pessoa que sofreu assim, ou até pior, e escolheu responder de maneira diferente. Ok? Mesmo como pecador. E mesmo como um pecador que está sofrendo. E muito. Mas ele decidiu que não ia responder na mesma moeda, por exemplo. Ele decidiu que ia agir de maneira diferente. E o resultado é outro. Lógico. O ser humano, devido à sua natureza pecaminosa, não é vítima da sociedade. Ele pode ser vítima de algumas situações. Ele não é a vítima, que nunca vai ter escolha, se sua família o tratou mal, se a sua sociedade o tratou mal, não interessa. Isso não responde às ações que ele escolhe cometer. Ok? Graças a Deus que é assim, ok? Mesmo pecadores, ainda bem que eles não são robozinhos obrigados a, se aconteceu isso comigo, eu sou obrigado, só tenho a opção de reagir assim. É isso que um monte de militância, um monte de movimento que existe na sociedade quer colocar na cabeça de todo mundo, através do ramo da psicologia, que fundamenta isso, que vem de um conceito lá atrás, do senhor Freud, que baseou suas teorias também no conceito de um darwinismo, no qual o homem não tem opção, porque ele não passa de um animal, então ele não pode escolher. É dali que vem. Mas o homem é criado à imagem de Deus, ele escolhe sim. Ele pode decidir. Não importa a situação que ele se encontre. Ele pode reagir de maneira a ser mais parecido com a imagem de Deus ou menos, ele que sabe. Isso é produzir uma sociedade desse jeito também. Então, algumas implicações políticas, Leis sobre como lidar com as ameaças internas, criminosos, por exemplo, ou externas, terroristas, que estão o tempo todo tenta justificar certos comportamentos, Por isso que houve uma inversão no país uns anos atrás, A inversão na qual criminoso recebe benefício e a vítima, o que ela recebe? Nada. Recebe o prejuízo. Perde um pai de família assassinado e fica por isso mesmo. E o assassino come 3 vezes por dia e a família ainda recebe benefício do governo. Porque ele não teve escolha, entende? Ele era uma vítima da sociedade. Por isso que ele matou outra pessoa e fez a família inteira agora ser vitimada. O ser humano deve ser responsabilizado por suas ações. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. As formas humanas de lidar com a situação revelam que suas ações resultam de seus desejos para obter aquilo que ele acha melhor para si mesmo. Isso significa que o homem faz escolhas pelas quais ele é responsável por cada uma delas. Então, de novo, leis sobre crimes e punições, descriminalização de certas práticas,
direitos humanos, cujos pressupostos são e as ações muito questionáveis, muito mesmo, ok? Não estamos entrando nada disso, mas estamos falando de princípios, né, por enquanto. O ser humano deve ser restringido em suas ações violentas, suas ações que estão fora do que Deus queria, que é uma forma que Deus criou também depois da queda, para que a sociedade não seja completamente destruída. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vou repetir. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Eu sei que isso está sendo algo que está virando de cabeça para o ar, nesse momento no Brasil. Mas queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ok? E Deus vai ter sempre o jeito dele de manter esse versículo em pé. Pode ter certeza disso. Porque, por mais poderosas que sejam as autoridades, elas não passam de pó. Quando você olha para alguém, você acha assim, nossa, essa pessoa, ela pode muito, ela pode, pega só a primeira parte da palavra, pode, tira o D, mantém o pó. Ela é pó, por mais que ela faça alguma coisa, daqui a pouco, já era. Ela não sabe às vezes, mas ela está na mão de Deus. Deus que sabe o que ela vai fazer ou não vai fazer. Ela é pó. É bom encarar as pessoas assim às vezes. Nossa, essa pessoa não passa de um montinho de pó. Ela pensa, mas ela é pó. Algumas pessoas chegam a extrapolar certos limites de maldade e violência que só podem ser restringidos pelo uso da autoridade e poder do governo, seja prisão, julgamento, condenação. E ainda que esses sistemas também sejam corruptos, sejam corrompidos, sejam feitos por pecadores, e Deus já sabia disso, Deus mantém essas coisas funcionando porque é a vontade dele. Ele vai usar essas coisas para restringir o mal, pode ter certeza disso. Está na Bíblia. Okay? Ele vai usar, né, da mesma forma que a gente usa um monte, não é porque certas coisas, certos elementos são ruins, que a gente vai falar, então nada disso aqui presta. Deus falou que ele vai usar esse sistema, ainda desse jeito. Quanto mais secular, ou seja, menos bíblico é a cosmovisão de alguém, mais acredita que a mudança de certas pessoas perigosas para a sociedade irá ocorrer com diálogo, né? Tentando achar a causa dos seus problemas em sua infância, ou na opressão que sofreu pela própria sociedade, etc. E que novas oportunidades sociais, né, irão resolver um problema de natureza da pessoa. Então, a pessoa que matou alguém, que você precisa ajudar para tratar, conversa com ela. Mas ela não conversava antes de matar alguém já? Ela não estava solta aí? Posso até conversar, mas agora ela precisa sofrer o que ela cometeu, que ela já sabia que estava envolvido isso aí. Então, ela pode ter a oportunidade de conversar, pode ter ouvir o evangelho, mas isso não significa que ela não tem que pagar pelo que ela fez, porque a Bíblia falou que ela tem. Algumas implicações: lei sobre o uso de força física do Estado, defesa nacional contra outros países, disciplina familiar, disciplina escolar, ok? Várias questões penduradas aí. E todas as relações humanas, consigo mesmo, com o seu semelhante, com o resto da criação e com o próprio Deus, foram distorcidas e permanecem produzindo frutos dessa distorção em toda a história da humanidade, de modo que só podem ser resgatadas pela intervenção do próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, o único que por meio da sua cruz
tem o poder de destruir a inimizade entre os povos, amizade de reconciliar pessoas, de ajustar sociedades, porque destrói a única coisa que atrapalha, que é o quê? O pecado que separa essas coisas. Ok? Então, é isso que acontece. A nossa cosmovisão só é transformada quando somos resgatados pelo Evangelho. Certo? Como está lá em Efésios e tantos trechos da palavra de Deus. Como o tempo já estourou, a gente vai para o nosso intervalo. Ok? Porque te retorna.